CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, que temos de novidade aí? Lançamentos do Google? Muitos lançamentos, muitas novidades, viu, Fernanda? Essa semana aconteceu em São Francisco o chamado Google I.O. É um evento anual da Google, onde ele fala para os desenvolvedores sobre novidades e também aproveita para falar sobre os lançamentos de novos smartphones, tablets e até serviços diferentes. E tivemos até uma novidade, viu? Pela primeira vez, o Google I.O. teve um evento também aqui em Vitória. É mesmo? Local, exatamente. Um grupo de profissionais também ligados à parte de desenvolvimento de aplicativos se reuniram na Tec Vitória, né, durante o evento para assistir as palestras que foram transmitidas ao vivo através da internet e também tivemos palestras locais com esse intuito, né, de troca de experiências em relação a isso. Então, muito legal. Vamos ver os lançamentos que o Google fez para o ano 2014. Primeiro, um upgrade, né? Ou seja, existia a versão do Android chamada KitKat, a versão 4.4, e agora temos a versão nova, chamada Android L, né? Que ninguém sabe ainda qual é o nome, não foi oficialmente liberado o nome, mas a grande novidade para essa nova versão do Android é a interface, viu? Agora os objetos todos são em 3D, né? Ou seja, então você vai ter profundidade, você vai ter uma forma de navegação muito mais fácil, né? Assim, prometendo, né? O Google também está prometendo que ele vai consumir menos bateria e vai ser pelo menos 20% mais rápido do que os anteriores. Então, vamos ver se isso vai dar certo, né, ou não. Outra novidade foi o lançamento do Android for Work, que é uma nova forma de configuração do Android, especificamente para preparar os aplicativos, os dispositivos Android para trabalho. Então, é um pouco mais seguro, tem algumas restrições de navegação, também bem interessante. Outra foi o lançamento do Android One, um projeto da Google para baratear os smartphones, principalmente para países que estão em desenvolvimento, países que estão mercados emergentes. Então, são aparelhos mais baratos, com tela de até 4.5 polegadas, duplo chip, né, e poderão sintonizar rádio FM. Então, é um aparelho mais barato, exatamente para penetração em locais que têm um desenvolvimento do mercado ainda pequeno, para eles poderem penetrar um pouco melhor no mercado. A grande novidade foi o lançamento do chamado Android Auto. Vamos ter uma versão de Android só para automóveis, para equipar os automóveis. Então, que com legal. isso, é bem interessante. Então, a ideia do Google é que o seu aparelho Android se integre automaticamente com o carro. Então, vai ter comandos por voz, o seu Google Maps vai estar diretamente apresentado também lá na tela do carro, né? Você vai poder fazer um sincronismo, né, das suas músicas que tem no carro, no seu smartphone no carro também, né? E uma série de outras funções que vão poder ser acessadas através de comandos no volante e principalmente porque você vai estar dirigindo com comandos de voz. 25 montadoras já prometeram ter carros com Android Auto, né? E parece que também vai ser uma questão interessante. A Android está saindo um pouco atrás, né, nessa situação. A Microsoft já tem uma série de carros que tem o Sync, que é um comando de voz também feito pela Microsoft para carros. Então, na verdade, nesse caso, o Google está entrando no mercado um pouquinho antes, um pouquinho depois dos outros concorrentes. Outro lançamento foi chamado Android TV, que vai um pouco pela contramão dos outros fabricantes. Nos fabricantes, por exemplo, como a Apple TV, ela lançou um hardware, né? Ou seja, um pequeno aparelho que você liga na televisão e aí você consegue captar sinais. O Google ele foi por um caminho diferente, na verdade. Ele lançou o Android TV, que é um sistema que vai equipar as televisões. Então ele já vai vir dentro das televisões e aí você vai poder ter acesso e integração com os smartphones e as televisões automaticamente. Vai conseguir navegar, vai conseguir acessar o Google Play, né, que é aquele loja de jogos e loja de aplicativos do Google. Agora vai ter também vídeos, filmes. Então você vai poder baixar vídeos através do Google Play. Uma versão nova do Google Play está prevista para o final desse ano aqui, exatamente para ter também uma grande oferta de músicas e de vídeos também. Então, outra novidade interessante. Seguindo também a mesma linha da Apple, a gente falou da Apple, que também do lançamento da Apple, a Google lançou o chamado Google Fit. Uma série de aplicativos, uma série de sensores para melhorar, né, o controle da saúde dos usuários. Então, batimento cardíaco. Virou moda, né? Virou moda isso, né? Saúde agora tá em alta, né? Produtos saudáveis e tudo mais. Então, uma série de fabricantes como Adidas, Asus e outros fabricantes também já aderiram
ao Google Fit, e agora vão fazer a promessa é que tenham produtos, aplicativos também para melhorar prática de esportes, alimentação, né, coisas assim. E por último, um lançamento bem legal, que finalmente temos uma nova versão dos relógios com Android. Então agora vamos ter relógios, né? A LG acabou de lançar exatamente chamado G-Watch, um relógio bem leve, 60 gramas, que faz toda a integração com os smartphones, troca informações, você consegue ver o SMS que chegou no relógio, o relógio te avisa de eventos, né, de compromissos que vão ser feitos, que estão para serem executados, os seus compromissos também automaticamente. Muito legal também essa situação. Então vamos esperar, né, que agora o relógio dê certo. Nos Estados Unidos ele está sendo vendido por $229 já, esse relógio. Vamos ver o preço que vai chegar por aqui, né? Infelizmente ainda é bastante caro. Mas sabe o que faltou? Né? O Google Glass. Depois de tudo isso, ainda faltou algo? Não tem o Google Glass, eles não falaram nada do Google Glass. Faltou o Google Glass. Faltou no lançamento, né, falarem alguma coisa do Google Glass. Parece que o Google realmente ainda não considera o Google Glass como pronto para ser lançado e não falou absolutamente nada. Então foi uma falta, né, fez falta esse comentário. Né? Isso aí. Bom, além dos lançamentos, a gente também aproveita o quadro de hoje para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Vamos lá. E a Renata, ela nos conta o seguinte, ela disse que ouviu falar que os aparelhos de celulares que são comprados nos Estados Unidos, eles são bloqueados. E aí não sendo possível fazer uso dos mesmos aqui no Brasil. Aí ela pede que a gente explique se de fato isso é verdade, por que há esse bloqueio e se há alguma possibilidade de converter. Bom, obrigado, Renata, pela participação. É verdade, em termos isso é verdade, ou seja, a partir de setembro, nenhum aparelho que tenha sido comprado fora do país, que não tenha homologação pela Anatel, ou seja, aquele selinho da Anatel atrás do aparelho, teoricamente não poderia ser vendido nem habilitado no Brasil. O que acontece é que depois a Anatel esclareceu melhor essa resolução, diz o seguinte, realmente os aparelhos que não têm homologação no Brasil não poderiam ser vendidos, a não ser que esses aparelhos tenham sido homologados pelas suas entidades equivalentes da Anatel em outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos é a FCC. Então, se um aparelho ele é homologado pela FCC nos Estados Unidos, ele poderia ser vendido aqui no Brasil também sem problema nenhum e ser homologado sem problema nenhum. Qual é o objetivo da Anatel em relação a isso? Bloquear aquela entrada daqueles aparelhos Xing-Lings, os conhecidos como Xing-Lings, que não têm certificação nenhuma e eles causam problemas para as operadoras por falhas de comunicação, erros de comunicação e também causam problemas para os consumidores. Baterias que explodem, aparelhos que não duram, que quebram, que geram interferência. Então, que a gente já alertou muitas vezes aqui, né? Exatamente. Então, essa é a ideia, realmente só é verdade, né? Mas se você comprou o aparelho e ele está homologado lá fora por alguma entidade tipo a FCC, por exemplo, nos Estados Unidos, não vai ter problema nenhum aqui na homologação no Brasil. Bom, além da Renata, o Charles também participa conosco e diz que adquiriu um telefone novo, um smartphone. Ele já veio com vários aplicativos previamente instalados, dentre eles o Dropbox. Aí logo em seguida ele vendeu o antigo notebook dele sem formatar ou remover qualquer outro aplicativo. Aí foi avisado que o novo dono, ele tem recebido todas as fotos que ele tira pelo smartphone. Ele gostaria de saber o que ele pode fazer, então, para que essas fotos não continuem sendo compartilhadas. Olha, Charles, isso é uma dúvida muito comum, assim, é uma coisa realmente bastante séria, né? Obrigado pela participação. O que acontece? O seu aparelho novo, né, que você comprou, deve ter instalado também o Dropbox e também está configurado nesse Dropbox que toda foto que você faça, ele faz sincronismo com o Dropbox. Ou seja, então você tira uma foto, ele automaticamente já manda essa foto para o Dropbox. Como o seu notebook antigo estava com a conta habilitada do Dropbox também, esse usuário está recebendo as suas fotos em relação a isso. Inclusive, Charles, eu recebi uma outra pergunta de uma outra pessoa essa semana também com o mesmo problema, exatamente o mesmo problema em relação a isso. Então, para eliminar isso, o que você tem que fazer? Entra lá na conta do Dropbox, www.dropbox.com, seu login, sua senha, clica lá o seu nome no canto superior direito da página e tem lá os dispositivos, né, que estão sincronizados. Você clica naquele dispositivo e desabilita esse dispositivo e aí ele vai parar de sincronizar com o seu notebook antigo, vai ficar só com os seus outros computadores novos. Bom, vamos lá para a pergunta também do Wallace. Ele disse que roubaram o HD externo dele, onde ele aguardava praticamente todos os arquivos muito valiosos e importantes. Poxa. A dúvida é a seguinte, quando ele abre algum documento da mídia externa, o sistema operacional cria
algum outro temporário de arquivo no HD dele? Bom, Wallace, você está querendo recuperar um backup do arquivo, né? E aí ele tem um problema de como é que você vai recuperar. Você está preocupado, então está querendo recuperar os arquivos. Infelizmente, Wallace, quando o editor de texto abre um arquivo para edição, o arquivo de rascunho que ele gera fica no mesmo diretório onde está o computador, onde está o arquivo original. Então, ou seja, se o arquivo estava no seu HD externo, quando você editou, o arquivo temporário também ficou lá no ambiente externo, lá no HD externo, que quando foi roubado, infelizmente, também foi levado junto. Então, nesse caso, não temos muita alternativa, a não ser você tivesse um backup, tivesse um backup desses arquivos, infelizmente. Bom, a gente ainda fala sobre a dica do aplicativo do dia. O aplicativo muito legal, viu, Fernando? Um aplicativo chamado Eco Rodovias. É um aplicativo gratuito que quem usa a BR-101 consegue ver uma série de informações sobre essa rodovia. Então, por exemplo, ele consegue ver alertas, serviços, onde estão os serviços, postos de gasolina, onde estão as faixas de pedágio e os preços, onde tem postos policiais nessa situação, onde tem desvios, ver o clima ao longo de toda a rodovia, como é que está, se está chovendo, se tem sol, como é que está o clima, né? Ver as balanças também, onde tem as balanças dos caminhões também, tudo isso. O aplicativo é completamente gratuito, tem versão para Android, tem versão para iOS, instalei no meu smartphone, muito legal o aplicativo, né? Você entra lá no Google Play ou no iTunes, procura por Eco Rodovias, instala o aplicativo, logo na tela inicial tem lá BR-101, no cantinho à esquerda embaixo, lá tem, à direita embaixo tem o ícone, e aí você já tem acesso a todo o mapa da rodovia, tem as indicações de alertas, desvios, muito legal. Então eu recomendo um aplicativo para quem usa muito a BR-101, vai se beneficiar com esse aplicativo. Ok, a Ellen está pedindo para a gente dar a indicação de um aplicativo que pode armazenar dados, contatos principalmente. Olha, a minha sugestão é que você use a própria agenda do seu smartphone e a agenda que vai sincronizar com a agenda do Google, né, com o Gmail. Então você cria uma conta no Gmail, tem lá sua agenda de contatos que está lá no seu smartphone, e o bom é que você já vai sincronizar as duas coisas, já vai ter um backup automático, não vai precisar se preocupar com backup, porque ele já está com o backup salvo lá no Gmail. É um aplicativo bem interessante e bem confiável também. Bom, e por fim o Roberto, ele pede que você comente sobre os testes com a TV 8K. A gente mal falou da 4K, né, Gilberto? Exatamente. Já tem a 8K que foi feita agora alguns testes em São Paulo, né, durante a Copa do Mundo. Na verdade está muito incipiente ainda, Roberto, né? As coisas estão começando ainda nessa situação. Na verdade, de 4K já tem televisões sendo vendidas, não tem muito conteúdo ainda, né? Está sendo gerado agora conteúdo. A 4K eu diria que vai ser bem mais para frente, né, nessa situação. Mas eu não assisti, infelizmente não assisti os testes, a gente foi feito em São Paulo, mas o relato que eu li, os relatos de quem assistiu, falou que realmente é sensacional. Não tem comparação nenhuma com nada do que a gente viu até agora em relação à qualidade, né, profundidade e perfeição da imagem. Bom, e para a gente encerrar o quadro desta sexta-feira, né, no resumo da semana, o Facebook agora passa a decidir que vídeo vai pro ar. E olha que coisa estranha, né? Agora, na verdade, não é o vídeo, qualquer vídeo que você vai ver. Na verdade, ele vai decidir, baseado no que você curtiu, nas pessoas que você conversou, nos outros vídeos que você assistiu também, ele vai sugerir e vai mostrar para você o vídeo. Então, na verdade, hoje já também não é assim, né? Ou seja, o que seus amigos postam, você não vê tudo que seus amigos postam. O Facebook faz uma triagem e te mostra aquilo que ele acha que vai ser interessante para você. Então, em torno de 10% basicamente do que todos os seus amigos postam é que você realmente vê, né? O resto você não tem como não ver mais diferente. Ok. Bom, Gilberto, a gente agradece aí a sua colaboração. Todos os destaques dessa edição daqui a pouquinho, dentro de mais alguns instantes, em nosso site cbnvitoria.com.br. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira.